Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Se Juntar, dá 200. Um podcast divertido, onde a gente vai discutir, vai entreter você, vai informar, feito por 3 homens de mais ou menos 50 anos. E aqui, nós, homens, e vocês, também mulheres de 50, nascidos nos anos 70, 80, como é que a gente se sente hoje vivendo e sentindo esse mundo do século XXI, agora no ano de Nosso Senhor de 2023. Podcast comigo, Renato Scarpim Júnior, ator, diretor, autor de textos, e para debater junto comigo, 2 grandes atores. Ricardo Siciliano, ator, modelo e manequim, e Chesco, ator, produtor, dono de teatro. Gostei do roteiro, hein? Apresentação boa agora, hein? Renato, eu posso dizer para você que é um prazer estar com você, Renato, e você, Ricardo. Com um prazer ficar mais caro, né? É gostosinho! Gostosinho! Sejam bem-vindos ao Se Juntar dá 200. Compor essa mesa é uma alegria e levar informações, reflexões e tudo que vocês quiserem, estaremos trazendo para vocês com a nossa experiência de vida. Muito obrigado. Vamos para mais um podcast Se Juntar dá 200. Se juntar dá 200, filho, viu? Como dizia o Ariano Suassuna, tudo aquilo que é ruim de viver é bom de contar depois. E a gente aqui conta histórias da nossa vida, histórias que a gente conhece, mas hoje a gente vai falar de relacionamento para as pessoas dos seus 40, 50, 60 anos. Se você tem essa idade, hoje o podcast vai te interessar muito. E para começar, eu já vou ler um textozinho para poder ambientar a nossa discussão. Aí eu vou na frase assim, calma que lá vem história. Vem história. Gente, hoje o divórcio é uma coisa bem comum. Diferente dos anos 70 e 80, onde se desquitar era uma coisa um pouco mais rara. E muito pior ainda para as mulheres, que sofriam o preconceito de serem taxadas de divorciadas. Hoje, homens e mulheres de 50 estão no seu 2º, 3º casamento. Fora a Gretchen, deve estar no seu 9º. O importante é se sentir completo e nada mais. Fábio Júnior, né? Senta aqui. Chico Anísio que se foi. Não consigo ficar em pé por causa do casamento. Poucos de nós ainda mantêm o casamento original. Ao longo dos anos, o brasileiro passou a se divorciar mais em relação ao número de casamentos. Nós tínhamos 10 divórcios para cada 30 casamentos. E agora a média é de 10 divórcios para cada 24. Explica Clívia Brainer de Oliveira, gerente de pesquisas de registro civil do IBGE. E aí eu pergunto, como é que os homens de 50 estão se relacionando hoje em dia? Com o casamento e com o divórcio? Tá na mesa. Misericórdia! Chesco, pode dar início a essa Cara, conversa pra eu refletir? de verdade eu fiquei assim, agora meio estarrecido aí. Ficar ouvindo tantos números, eu tava pensando que o Renato já era Oswaldo de Souza, que matemático. O Oswaldo Souza. Oswaldo de Souza. Foi tanto número, bicho. Segundo Oswaldo Souza. Segundo Renato Souza. Renato. Só a sorte de City. É assim, da minha parte, eu posso dizer que o mundo do casamento é bem complicado. Hoje, até porque eu penso que as pessoas hoje se perderam um pouquinho, na questão digital. Porque muitos casais acabam se divorciando por conta da internet, por conta da grande abertura que se tem, né? Antigamente, né? Eu penso pelo meu avô, pela minha avó, que ficaram casados 50 anos, 60 anos. Eu sempre digo a mesma coisa, ou não tinha televisão em casa, ou não tinha internet. Hoje, de verdade, assim, as pessoas não estão mais se conversando. As pessoas não estão mais tendo aquela coisa parcial mesmo, de entender o outro, né? Daquela coisa de você poder buscar o que o outro está pensando, o que o outro quer. Vou comer na minha mãe, mas eu não quero comer na tua mãe hoje. Hoje eu quero que você faça um jantarzinho, quero que você faça o almoço. Não, a minha mãe preparou a comida. Aí você vai com aquela cara... Então,
de verdade, as coisas vão mudando o aspecto. As pessoas perderam... Eu acho que tantos divórcios acontecendo foi por conta mesmo da situação do relacionamento de conversa entre as pessoas. Eu penso que falta muita conversa hoje num relacionamento. Concordo, não só parcialmente com você, mas eu acho que o buraco ainda é maior. Em que sentido? Eu vou pegar um meu tio de exemplo, que é um cara que foi um cara que desde cedo também trabalhou na rua, o que faz diferença. A pessoa que trabalha num lugar fechado é a pessoa que está dia a dia na rua, acompanhando a evolução. E ele brinca, né? Ele fala, o mundo hoje está perdido. Na minha época, você tinha que convidar a mulher, você ia para um cinema, você pegava na mão, você tinha um romantismo. Na internet, você recebe um vídeo da mulher se despindo e por aí vai. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, claro. Né? Vamos pensar que ambos os lados, né? Como a gente debateu no programa passado, internet, a gente poderia até ter levantado esse tema. As pessoas que trocam realmente relações por conta de internet. E eu venho da relação pessoal, acho que vocês não são diferentes. Porque para quem é do teatro, para quem leva essa relação pessoal, a gente precisa do tato. Precisa da troca. Toque, né? A troca de energia. Do olhar. Eu acho que isso ainda levanta um pouco desse romantismo. O que banalizou e o que aumentou, ao meu ver, a possibilidade desse N de divórcios são as possibilidades. E entra também de encontro sobre a tolerância. Hoje, a tolerância sobre enfrentar junto uma dificuldade, ela é menor. Hoje é menor. Hoje, o que acontece? É muito mais fácil... tá me enchendo o saco, que às vezes é uma coisinha, então ficou mais descartável. Porque a pessoa ela tem um leque. Você tem aplicativos de relacionamento, as pessoas estão tendo coisas, relacionamentos, achei bem a palavra, superficiais. Vamos casar, vamos. Não sabe nem quem é a pessoa. Não, e não casar, entende o sentido do casamento. Já comi a noite! Vou trazer um exemplo aqui. Eu uma vez me relacionei com uma mulher. E na segunda vez que eu saí com ela, não tinham batido 48 horas, hein? Presta atenção, não tinham dado 48 horas de relacionamento. E ela falou, eu te amo. E ela falou, eu te amo. Aquilo me levou a uma repulsa. Eu falei, como é que você ama uma pessoa em 48 horas ou menos? Se segundo a minha avó, e eu venho desse lugar... Ela fala que para você conhecer a pessoa, você tem que comer 1 quilo de sal. A minha avó também falava isso, era 1 quilo de sal. No sal. mínimo, 1 quilo de sal. Eu não consegui comer 1 quilo de sal. Você conseguiu comer 1 quilo de sal, Renato? Mentira, porque o Renato vem do churrasco. Lá em Coretina tinha churrascão e ó aqui, ó. Ó aqui, Renatão, ó. Você sabe o que eu acho engraçado? Tem 2 frases aí que eu queria pontuar. Uma, do Nietzsche, que diz o seguinte: escolha alguém com a qual você gosta de conversar. Daqui a 30, 40 anos, você vai continuar gostando de conversar. E conversar está cada dia mais raro dentro dos relacionamentos. Que é exatamente o que nós estamos falando, né? A falta de interesse de conversar. De conversar e sobre qualquer assunto. E outra, uma frase do Richard Bach, que dizia o seguinte: você conhece melhor uma pessoa nos primeiros segundos que a vê do que em 1000 anos. E por que ele fala isso? Há uma certa paridade, uma certa sinergia entre pessoas que têm o mesmo tipo de espírito. E às vezes a superficialidade, como você falou, Rica, tem levado a questão mais à beleza, ao poder aquisitivo, ao status. Ao cuida de mim, né? O famoso cuida de mim, pagando boleto. Sugar Daddy. Eu entendo que dos anos 70 para cá, os divórcios começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Uma, porque assim, os homens não estavam preparados para a revolução feminina de sair trabalhar e a independência da mulher. E muitos homens foram criados para serem os reizinhos da casa. Né? Tanto que isso é uma coisa que acontece até hoje. Até cortando um pouquinho essa coisa de reizinho, tem uma frase muito num espetáculo infantil, o pai, que é o rei, vira para o filho e fala assim que você não sabia quem é a princesa, né? Porque ele dormia só de pijama de seda, né? Então, quando ele dormia de
pijama de seda, ele perdia a moral masculina. Ele falava assim, não, filho, você tem que entender a mulher antes de querer vestir o pijama de seda dela. Então isso é uma coisa que a gente esqueceu, essa evolução da mulher. A gente passou por um outro caminho. Não, e assim, você vê, ó, hoje se fala muito de, o homem tem que ajudar em casa, como se a obrigação fosse da mulher. E não, Ao contrário, os dois, não, né? Os dois. Eu, por exemplo, em casa, eu lavo, a Marita faz comida, eu lavo louça, né? Eventualmente eu faço comida e Não é ela isso lava que ela louça. falou, viu? Não foi isso que ela ela falou falou. assim, ela pode Foi isso que ela confirmar falou. Não, mas tarefa confirmar. dividida. Tarefa dividida. Tarefa Porque assim, dividida. eu morei muito tempo sozinho. E aí, uma coisa que o meu pai sempre dizia era o seguinte: ser macho é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer um é macho. Sabia não? Ser homem é o que é o que Muito bem conta. colocado. É o que Muito conta. bem. É isso Então, aí. assim, eu tive uma educação em casa de ser homem. Meu pai sempre falou, quando eu começava a namorar, e se eu quisesse aprontar, quando você é moleque, você lógico. faz um monte de burrada mesmo. Frita o peixe e olha o gato, né? E aí o pai dizia assim, vem cá, você respeita essa menina. E aí foi quando eu comecei a... E olha que coisa maluca, né? Eu tenho essa coisa do homem de falar assim, nossa, eu quero tirar a virgindade, pô, é uma parada... Eu, por exemplo, eu nunca gostei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu sempre achei aquilo uma responsabilidade muito grande se eu não gostasse de verdade da menina. Entende? E aí o que acontece? 70, 80, a mulher foi se libertando, a mulher começou a trabalhar fora, começou a ter a sua independência financeira. E o homem, nesse período aí, nos últimos 40 anos, também foi perdendo identidade, coisa que a gente falou no último programa. Você acha que o homem com isso tá perdendo um pouco da identidade hétero, que eu digo? Qual o Aonde papel, né? está o homem hétero aí nessa parada? Como é que ele está se colocando? Eu tenho amigos, amigos Ô, assim, Renato, eu novos, só quero- só para concluir, que se separaram agora, porque o homem em casa era mais afeminado do que a menina. E o teu apelido? E aí chegou uma hora que ela falou, Não dá. brother, eu quero um Que homem. é o vestir o CD. O vestido de seda. Eu só queria compor com você a frase do seja homem. Essa frase meu avô ele falava para mim também. E ele resumia da seguinte forma. Um dia eu perguntei para ele, mas pai, vô, porque eu chamava ele de pai, né? Ele falava, vovô, mas o que é ser homem lá e, né, dar uma? Não, filho. É assumir as suas responsabilidades. Não é o ser homem, isso. do machão, não. Não é assumir a responsabilidade do que você está fazendo. You son of a bitch. Você não pegou da mão dela? Então saiba que você pegou a mão dela e você tem que ter a responsabilidade. Então não iluda, não faça ela de boba. Mantenha-se homem de responsabilidade. Essa era a frase que era usada também na minha Eu vou família. levantar uma questão. Então, eu acredito também que hoje, com esse empoderamento feminino, hoje as mulheres que traem. E para mim, a grande diferença é que o homem sempre teve a habilidade fisiológica de colocar a sua necessidade à frente da sua emoção. Então, eu posso te dizer, como diz você, né? Adolescente, a gente realmente é muito bobo, a gente é bobão. A gente é bobão, Então, a gente tem essa necessidade do sexo, do alívio. Tanto é que Deus já fez Adão e Eva adultos, que era para não ter problema. Já resolve isso. Glória a Deus. É nesta necessidade que eu posso te dizer com propriedade que muitas vezes eu estava apaixonado por uma menina, até tendo um relacionamento, mas diante de um evento, uma festa, alguma coisa, eu conhecia outra, conseguia ter a relação sexual sem perder a paixão por essa mulher. Acho que antigamente a mulher, ela nesse caso, ela tinha que ter um envolvimento emocional. Com essa evolução eu enxergo que não. Você mesmo citou uma história belíssima no nosso programa. Quem quiser, por favor, acesse o link aí para assistir o nosso primeiro programa, onde o Renato conta uma experiência com uma alemã. Acabou, ela vira pra mim e fala assim, valeu, obrigado, tchau. Você se sentiu usado, Não, né? eu falei assim, mas como assim? As mulheres, principalmente na Alemanha, eram infinitamente bem resolvidas. mais independentes e bem resolvidas do que no Brasil. Isso há 30 anos atrás, que é o que você falou. Demorou para chegar aqui, mas hoje a mulher toma totalmente o
o partido. Eu quero só contar uma rápida história pessoal. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Há quase 15 anos atrás, eu tive um câncer. E já era a época do Facebook. E aquele câncer, eu falei, poxa, não é possível. Eu sempre fui um cara tão saudável, tão atleta, me cuidei tanto. Como é que eu fui ter e eu comecei a entrar nesse tipo de reflexão e eu falei, já sei. Eu aprontei com muita mulher. E isso está me levando a um sentimento de culpa. E segundo eu estava lendo várias coisas, várias religiões, vários filósofos. Um deles citava que a culpa era extremamente nociva à célula e realmente trazia uma enfermidade. Que você deveria substituir a palavra culpa por responsabilidade. E que culpa deveria ser rabiscado do nosso dicionário. Em cima disso, o que eu fiz? Eu fui lá para, sei lá, vou falar um número aqui, parece até um pouco arrogante ou prepotente, mas umas 100 mulheres. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que eu fui no Facebook e falei, poxa, fulana, desculpa, né? Teve isso, eu desapareci, eu não dei informação. E saí pedindo desculpa para todas elas, sem exceção. Para minha surpresa, 80% das respostas falam, imagina, Ricardo, eu gosto de você. Nenhuma delas sabiam o que eu estava atravessando, tá? Vale sinalizar isso, porque às vezes a pessoa ela penaliza e acaba não sendo fiel ao que ela realmente gostaria de responder. 80% falou, imagina, Ricardo, que isso, Tite? Passou, gosto de você, o astral é bacana, tamo junto. 10 a 15% falou, você foi um canalha, você desapareceu, você fez isso. Eu falei, eu gostaria de me desculpar. Eu acho que a gente, em vida, deve sempre acertar as situações, não carregar ou prolongar as coisas que são mal resolvidas. E 5% não me respondeu. Esse não me respondeu, parte do meu ego disse, o que será isso? Ficou a raiva, ficou o ódio. E com o tempo, claro, eu aprendi a diluir e desprender. Mas o principal foi chegar nesse lugar. Em ser homem. Ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Mas isso também vem com a maturidade, né? Não adianta exigir isso, claro. Não, isso aos 17, tempo, 20 não dá, anos. Não dá. Porque você olha aqui, você quer. Você olha ali, você quer. Se você tem fácil ali, você tem. E você corre conforme o rio vai. Conforme o rio vai. Conforme o leito, você manda água, né? Mas, voltando ao tema relacionamento e divórcio, eu acho que o principal é que hoje banalizou. Como diziam meus pais, que foram 65 anos de união. Minha mãe nem de casamento, é união a palavra. De união, porque meu pai namorou 8 ou quase 9 anos e ficaram casados 53. Recentemente perdi minha mãe, mas eu vejo que o meu pai, aos 82 anos, ele fala, eu era vida louca, eu conheci sua mãe, eu sabia que eu ia constituir uma família com ela, e que ela seria minha companheira até o resto da vida, e ficou apaixonado por ela esses anos. A história de filme, era realmente lindo ver o amor, o respeito e a cumplicidade. E por conta disso, eu fiquei quase 12, 13 anos casado, tenho 2 filhos lindos, por favor, merchan, obrigado. Em cima disso, por incrível que pareça, depois de um ano em extrema desavença com a minha ex-mulher, o meu pai foi o cara que me aconselhou. Porque ele chegou para mim e falou, meu filho, eu estou com a sua mãe, não é por sua causa, nem da Mayra, nem da Karina, que são minhas 2 irmãs. Eu estou com a sua mãe porque eu escolhi estar com ela. E faz mais ou menos 1 ano que eu não te vejo sorrir. Esse foi o meu estalo. Eu sentei com a minha ex-mulher e eu falei, realmente a gente não está tendo harmonia. E tem mais de 1 ano. Eu acho que o melhor para nós agora é dar um respiro e ver o que vai acontecer sem abrir mão do nosso maior benefício, que são meus filhos. Eu acho que aí também é um outro tema a se trazer um pouco mais à frente sobre pais que se separam e acabam confundindo essa relação do divórcio e abandonando também os filhos. Eu acho que é um bom tema a se levantar. Falando dessa coisa de vida, divórcio, casal,
Obviamente, eu sou divorciado também, fiquei 26 anos com a mesma mulher, mas infelizmente, uma das coisas que eu acho que no divórcio, no meu em especial, mas eu acho que isso deve ocorrer em vários casais, aquela coisa que a família entra. Importante. Você não casa com a mulher, você casa com a família. Então, aquilo que eu falei agora, da jantinha, do almoço, são coisas absurdas. Eu vou só levantar um tema aqui do que aconteceu, por exemplo, comigo. Eu tinha acabado de construir minha casa. Exemplo. Vou te falar que foi até engraçado essa coisa da família se intrometer, né? A minha casa eu tinha acabado de construí-la e a grana estava curta. E nós ganhamos um jogo de sofá da minha cunhada. E quando eu cheguei em casa, eu arrumei o sofá lá, coloquei os quadros no lugar, babá. E aí eu fui viajar com o espetáculo. Eu estava fazendo As Filhas da Mãe, eu fui fazer 6 cidades, então a gente estava viajando. Quando eu retornei, a sala estava totalmente diferente. O sofá em outro lugar, os quadros em outro lugar, babá. Aí eu perguntei, eu entrei, tomei um choque, né? Eu falei, pô, tinha deixado tão bonitinho, do jeito legal. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu aqui? Uma revolução? O meu cunhado e a minha irmã não gostaram da disposição da sala. Ali acabou com o meu casamento. Ali foi exatamente onde acabou o meu casamento, com uma mulher, e eu tive que casar com a família. Ou seja, então, mas é onde é permitido. É louco isso. Meu pai sempre dizia isso. Ele falou assim, ó, família é pai e mãe, até o casamento. Depois família é mulher e filhos. Pai, mãe, vira parente. E você tem que focar na tua família. Mas essa coisa de estar sem dinheiro, eu tenho uma ótima dica para quem tá sem dinheiro. Vamos lá, Custa Renato. baratinho, só 25 centavos e você pode ganhar uma bolada. Então, para você saber sobre o que a gente está falando... Sorteio dia 13 de setembro às 13 horas. São R$3.000 em prêmios para concorrer e ganhar, por apenas 25 centavos. Globo da Sorte no valor de R$2.500 e Giro da Sorte no total de R$500. Participe através do QR Code ou do site realxpremiado.com.br e boa sorte. Gente, olha aqui, você tá no podcast se juntar a 200, curte o nosso canal, ativa o sininho, faz o seu comentário, o que você acha, qual foi a sua experiência de casamento, de divórcio, tem alguém conhecido... Traga sugestões para os nossos próximos programas, que vão ser muito bem-vindos. E se você tiver uma história bacana, de repente a gente lê aqui no próximo episódio de Se Juntar a 200. Mais um programa muito legal, divertido. E aí, Tiesco, dá o seu tchau e deixa o seu recado. Galera, acompanha o nosso canal, acompanha Se Juntar a 200 e manda aí a sua perguntinha, com certeza nós iremos responder. Muito obrigado, Ricardão! Bom, muito obrigado, Tiesco, Renato. Puta, é um privilégio estar aqui debatendo sobre tudo isso. Então, primeiro, muita gratidão pelo Se Juntar a 200. E vamos terminar rápido esse programa. Gente, tchau, um grande beijo, até semana que vem. Vê se não se divorcia tanto, tá bom? Exatamente. Fiquem todos com gases. Tchau, tchau.